O que acontece quando um ataque aéreo transforma não apenas o cenário de uma cidade, mas o equilíbrio de poder de uma região inteira? Em setembro de 2025, essa pergunta deixou de ser teórica. Em Doha, capital do Catar, um bombardeio israelense atingiu um complexo residencial que abrigava líderes do Hamas, como também atingiu o coração diplomático de um país que há anos atua como mediador nos conflitos do Oriente Médio. Mas o que esse ataque revelou vai muito além da destruição física. Ele reacendeu uma ideia que parecia enterrada: a criação de uma aliança militar árabe-islâmica, uma espécie de OTAN do Oriente. A proposta não é nova. Em 2015, o Egito tentou formar uma força conjunta para intervir nos conflitos do Iêmen e da Líbia. No mesmo ano, a Arábia Saudita anunciou uma coalizão militar islâmica de 34 países contra o terrorismo. Ambas as iniciativas fracassaram por falta de coordenação, interesses divergentes e ausência de um inimigo comum claramente definido. Mas agora, com o ataque em Doha, o inimigo parece ter se revelado. E a urgência de uma resposta coletiva nunca foi tão palpável. A cúpula emergencial convocada pelo Catar reuniu quase 60 países árabes e islâmicos. Bandeiras tremulavam ao longo da avenida que levava ao hotel onde os líderes se encontraram. Dentro do salão, o clima era de indignação e inquietação. O primeiro-ministro qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, classificou o ataque como terrorismo de Estado e pediu sanções internacionais contra Israel. O presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, foi direto. Chegou o momento de uma OTAN árabe. O Irã, por meio de Massoud Pezeshkian, pediu unidade para proteger as capitais árabes. A Turquia, representada por Recep Tayyip Erdogan, sugeriu medidas econômicas para pressionar Tel Aviv. E o Paquistão propôs uma força-tarefa conjunta para monitorar as ações israelenses. Mas por que agora? O que mudou desde as tentativas anteriores? A resposta pode estar na escalada da guerra em Gaza, iniciada em outubro de 2023, e na crescente percepção de que Israel está disposto a expandir seus ataques para além das fronteiras palestinas. O ataque em Doha foi visto como uma violação direta da soberania de um Estado-membro da ONU e como um sinal de que nenhum país está fora do alcance da ofensiva israelense. A declaração final da cúpula foi contundente. Condenou o ataque como uma agressão covarde e ilegal, propôs sanções econômicas, revisão de relações diplomáticas e até a suspensão da filiação de Israel na ONU. Os líderes afirmaram que a guerra de extermínio contra o povo palestino não será tolerada e que a comunidade internacional precisa abandonar a política de dois pesos e duas medidas. Enquanto isso, em Jerusalém, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ao lado do secretário de Estado americano Marco Rubio, rejeitou as críticas internacionais. É direito de todo o país se defender além de suas fronteiras contra aqueles que ameaçam seus cidadãos, disse Netanyahu. Ele comparou o ataque em Doha às ações dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda no Afeganistão e no Paquistão após os atentados de 11 de setembro. A resposta americana foi ambígua. Embora Donald Trump tenha expressado descontentamento com o ataque, Washington reiterou seu apoio a Israel. Essa ambiguidade revela um dilema geopolítico profundo. De um lado, os países árabes e islâmicos buscam uma resposta coordenada para conter o avanço israelense. Do outro, Israel conta com o respaldo de potências como os Estados Unidos e mantém laços estratégicos com países como a Índia e a Rússia. A possível inclusão do Paquistão em uma aliança militar árabe-islâmica levanta preocupações em Nova Delhi, que vê o movimento como uma ameaça direta à sua segurança regional. A tensão entre Índia e Paquistão é antiga, marcada por conflitos armados e disputas territoriais. A entrada do Paquistão em uma coalizão de defesa mútua com países árabes pode alterar significativamente o equilíbrio de poder no sul da Ásia. E isso sem contar os impactos econômicos. A proposta de sanções contra Israel inclui embargos comerciais e financeiros que podem afetar cadeias globais de suprimentos, especialmente nas áreas de tecnologia militar e energia. Mas será que essa nova OTAN árabe-islâmica vai se concretizar? A história mostra que alianças militares exigem mais do que indignação momentânea.
elas precisam de coordenação, financiamento, interoperabilidade entre forças armadas e, acima de tudo, confiança mútua. Muitos dos países envolvidos têm rivalidades internas, disputas territoriais e agendas divergentes. A Arábia Saudita e o Irã, por exemplo, têm visões opostas sobre o papel do islamismo na política regional. O Egito e a Turquia disputam influência no norte da África, e o Catar, apesar de ser o anfitrião da cúpula, já foi alvo de boicotes por parte de seus vizinhos. Ainda assim, há sinais de que algo diferente está acontecendo. A cúpula contou com a presença de ministros das Relações Exteriores da Liga Árabe e da Organização de Cooperação Islâmica. A declaração final foi unânime e, pela primeira vez, houve uma proposta concreta de criar uma força-tarefa conjunta com comando centralizado. Além disso, os países participantes se comprometeram a levar a questão ao Conselho de Segurança da ONU, onde já houve uma reunião de emergência condenando o ataque israelense. A pergunta que permanece é: até onde essa aliança pode ir? Será apenas simbólica, como tantas outras? Ou estamos diante de uma nova arquitetura de segurança regional? Especialistas como Leila Nasrallah, professora de Relações Internacionais na Universidade Americana de Beirute, acreditam que o ataque em Doha foi um ponto de inflexão. Não se trata apenas de proteger o Catar, trata-se de proteger a ideia de soberania árabe. E isso, pela primeira vez em décadas, parece unir países que antes estavam em lados opostos. A criação de uma OTAN árabe-islâmica também levanta questões éticas. Como garantir que essa aliança não se transforme em um instrumento de repressão interna? Como evitar que seja usada para intervir em conflitos civis sob o pretexto de segurança regional? E, acima de tudo, como garantir que ela não se torne apenas mais um bloco militar em um mundo já fragmentado por alianças e rivalidades? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, o cenário continua a evoluir. No norte da faixa de Gaza, famílias continuam fugindo da cidade de Gaza, alvo de intensos bombardeios. E nas capitais árabes, a ideia de uma aliança militar ganha força, não como uma resposta ao passado, mas como uma tentativa de moldar o futuro. A história está em movimento, e como todo movimento histórico, ele carrega incertezas, esperanças e perigos. O que começou como um ataque aéreo pode se transformar em uma reconfiguração profunda da segurança no Oriente Médio. E talvez pela primeira vez, os países árabes e islâmicos estejam dispostos a caminhar juntos, não apenas em protesto, mas em ação. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios, compartilhe este vídeo com quem se interessa por geopolítica e deixe seu comentário abaixo com dúvidas, opiniões ou reflexões sobre esse tema tão urgente.